Bem-vindos ao canal podcast Conhecendo Jesus. O meu nome é Guilherme Paim e é uma honra, um prazer ter você aqui mais uma vez nessa quarta-feira. Lembrando você que a intenção desse canal é levar Jesus mais próximo de você, para que você possa conhecer Jesus a cada dia e caminhar com ele, andar com ele no caminho certo e o caminho da salvação. Eu quero te pedir uma coisa já, se inscreva nesse canal, você que não se inscreveu ainda, vai lá, ative o sininho e mande para alguém, porque eu creio que vai edificar muitas pessoas em nome do Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, o meu pastor, apóstolo Joel Galvão, fundador do Centro Evangélico Missões, homem de Deus, sabe que eu sou grato pela vida dele. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra ter o senhor aqui. Nós temos alegria. Eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal conhecer o senhor e para nós estar trazendo o melhor de Deus para a vida deles. Glória a Deus. Pastor Gui, é uma alegria nós podemos estar aqui, né? Recebemos o convite e sabemos do trabalho que tem já trazido tantas pessoas que puderam contribuir, né, com o seu trabalho, com esse podcast Conhecendo Jesus, que isso é muito importante. As pessoas terem o conhecimento de algumas causas, né? Hoje, por exemplo, né? Do nosso ministério, como chegou até aqui, como foi criado, como foi o início. Isso tudo causa nas pessoas um pouco de curiosidade, né? De saber. E a gente também, quando fala nisso, a gente se remete àqueles dias de início e começa a remoer, começa a lembrar. Isso é muito gratificante, isso é muito bacana, porque além das pessoas serem edificadas, nós também vamos nos lembrando de situações, de momentos, de como aquilo aconteceu, né? Dos momentos que a gente passou, tanto de dificuldades como momentos alegres, momentos festivos, né? Verdade. E a alegria de poder estar hoje aqui, né, vendo a igreja edificada, a igreja crescendo, e poder transmitir isso para, às vezes, alguém que tem um chamado, né? E que às vezes está com esse chamado seguro dentro de si, não abriu o coração para fazer alguma coisa para a obra de Deus, né? Às vezes por medo, às vezes por dificuldades algumas, e a gente está aqui hoje para dizer que é possível quando a gente se doa, quando a gente faz com alegria, quando a gente faz sem esperar, né, retorno de pessoas, que o próprio Deus ele vai, na medida que o tempo vai passando e a gente está dentro do propósito, ele vai abrindo portas, ele vai abençoando, né? Ele vai usando pessoas para colocar no nosso lado, para nos ajudar, porque eu dizia muito para minha esposa, né, que a obra é do Senhor. Né, pastora Madalena, que por sinal está aqui com a gente, né, em outro momento, de repente, ela vai estar aqui, né, junto com o pastor Guilherme e trazendo também a sua palavra com respeito a esse assunto, que é muito edificante. Então, o maior interessado em fazer, pastor, é o próprio Senhor, porque eu digo assim, a obra é dele. Nós somos somente instrumentos daquilo que ele quer fazer através de nós, né? Então, quando a gente começou, a gente não tinha ideia de onde o Senhor ia nos levar, a grandeza das coisas, né? A gente fazia o trabalho daquele dia, né? Daquele momento, o que era para fazer, a gente fazia naquele dia e o outro dia amanhecia, nós fazíamos o trabalho daquele dia e assim a obra foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, Deus foi mandando pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas passaram, alguns ficaram, outros tiveram, às vezes não tiveram tempo de esperar para ver o que Deus ia fazer e às vezes não ficaram, né? Mas Deus nos honrou, nos abençoou, nos fortaleceu e a gente pôde passo a passo, né, fazendo alguma coisa hoje, outra manhã, e o Senhor nos abençoou para nós chegarmos hoje, né, num trabalho bacana, né, onde Deus tem trazido pessoas com conhecimento da palavra, pessoas idôneas, pessoas de caráter, para nos ajudar, né, a propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, apóstolo, pela sua vida. E hoje, você que está em casa, o nosso tema hoje, eu até coloquei ali, o tema de hoje é obediência ao chamado. Por isso que eu convidei o senhor para vir aqui, porque
que experiência, sabe? Entendi. Que exemplo de obediência ao chamado. Para você entender, a gente caminha alguns anos, né, com Sim, vocês ali no Centro Evangélico Missões, na Palhoça, e a gente tem visto esse caminhar, a gente tem visto a igreja crescer, né? A gente até depois eu vou perguntar sobre isso, né? sim. Como que o senhor está vendo tudo isso, esse crescimento da igreja. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, nesse Opa, começo já aqui. vamos embora. O que levou o senhor a obedecer esse chamado? Porque não é fácil, Sim, né? Se a gente for ver, não é fácil. E pela sua história, eu não vou contar, eu sei um pouco, mas o senhor sim, sim. tem a experiência para nos contar. É, como que eu entendi esse chamado, né? Eu fui consagrado ao pastorado, na Igreja Brasil para Cristo, e a gente ali estava desenvolvendo um trabalho, ajudando, né, o pastor da igreja, mas chegou um momento de que o Senhor colocou assim no nosso coração, né? O tempo estava passando e a gente sentiu a necessidade da gente fazer alguma coisa a mais, né? Com mais relevância para o Senhor. E, e ao fazer isso, a gente, lógico, né, comunicou ao pastor, né, que precisava do apoio, né, para fazer a coisa certa, porque a gente precisava sair um pouco do natural para entrar na esfera do sobrenatural, fazendo alguma coisa com mais eficácia para Deus, né, daquilo que a gente já fazia, né, tanto eu quanto a minha esposa. E a partir dali, a gente começou a desenvolver um trabalho. E as coisas e o tempo começou a passar, nós arrumamos um local e começamos a trabalhar, a fazer a obra do Senhor. E no final do mês de abril e no dia 1 e 2 de maio de 1998, nós fizemos a inauguração do Centro Evangélico Missões, Glória a né, que Deus. hoje é o CEM. E a partir deste tempo, né, logo que no começo foi para nós um pouco difícil, porque não estávamos acostumados a ver coisas que a gente começou a ver, né, e a passar, né, no local onde a gente estava, por ser uma comunidade. E ali nessa comunidade a gente via muita coisa acontecer. E nós não estávamos acostumados com esse dia a dia em que nós começamos a participar ali na comunidade. E, enfim, né, a gente começou a passar algumas dificuldades mesmo no dia a dia, problemas com pessoas mesmo na igreja e tudo mais. E isso nos trouxe alguma insegurança em determinado momento, né? Mas em momento algum a gente desistiu, né? Depois vocês vão ouvir o testemunho também da pastora, que ela vai contar que aconteceu muito Persistência. importante, né? Ali, depois de algum tempo, ela adoeceu também pelo ambiente, né, que nós fomos inseridos e ali começamos a igreja. E uma coisa, nós não tínhamos obreiros, né? Não tínhamos obreiros, era apenas eu, a pastora, e o Bispo Júnior, né, que era criança também, né? Eu acho que ele tinha ali uns 12 anos, mais ou menos, 10, 12 anos. E então começamos a presenciar cenas que a gente não estava acostumado, porque a gente estava acompanhando uma igreja que já estava estabelecida há muitos anos, e a gente fazia parte, estávamos ali num momento de tranquilidade, apenas cultuando ao Senhor, e fomos levados para um ambiente hostil, que a gente não conhecia, levando a palavra, né? E aquilo ali trouxe algumas dificuldades pelo local, pelo ambiente da minha esposa, em que ela precisou e passou por um momento também muito difícil através de uma enfermidade que ela adquiriu, né, ali por passar por aquela situação, né, da depressão. E só que às vezes a gente não entende que Deus, ele tem o seu modo de trabalhar. É verdade. Seu modo de trabalhar. Deus tem a sua peculiaridade de fazer a gente entender algumas coisas. E às vezes, para a gente entender algumas coisas, ele nos tira do conforto, ele nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca num lugar onde ele quer nos preparar, nos ensinar, para que a gente tenha
maturidade para poder lidar com algumas situações em que nós vamos passar, né? É verdade. Então isso aconteceu com a minha esposa, né? E só que tudo estava no controle de Deus. Ela que naquele momento era uma cantora gospel, né? Trabalhava muito com crianças, trabalhava com o social da igreja, enfim, cantava. Era um dos pilares, né, Era, apóstolo? era um dos pilares da igreja, né? Então, a partir desse momento que ela começa a passar por essa depressão, isso foi uma ação em que Deus proporcionou para que ela passasse, porque a partir daí o ministério dela mudou totalmente. Mudou, né? É uma pessoa que cantava, tanto é que tem uma coisa que a gente lembra muito, que pelo fato de nós não ter obreiro, para ajudar a cuidar da porta, ajudar a cuidar das crianças, estacionamento, essas coisas. Hoje a gente tem na nossa igreja, mas não tinha nada naquele tempo, né? Nem para ficar na porta, até para ficar na porta era complicado, né? Se ela ia cantar, eu tinha que ficar na porta. Se eu ficar na porta, ela cantava e ficava na porta. Enfim, Dividido. a gente trocava assim. E chegou um momento que eu dizia para ela, não, tu tem que me ajudar a pregar, porque eu estou cansado, eu preciso de ajuda. E ela dizia assim, não, tu sabes que o meu ministério é cantar, né? E eu disse, então tá bom, mas vamos ver, ora o Senhor para Deus. E a partir do momento em que ela sarou dessa enfermidade, que depois ela vai contar esse processo todo, né? Porque não foi assim no estalar de dedos, Sim. né? Foram alguns anos, mas só que depois, quando ela se levantou depois dela sarar essa enfermidade, se levantou com a autoridade de Deus, né? Fez alguns propósitos que ela vai contar depois, Amém. né? Eu não vou tirar assim, né, esse sabor, né, dela contar depois. Tá convidada, né, apóstolo? É muito interessante, tá? Você que vai acompanhar aqui, fica atento aí, porque o negócio é muito interessante, como Deus, ele age para nos tirar da nossa zona de conforto e nos preparar, nos forjar, né? Porque a gente entende que Deus, quando ele quer trabalhar na gente, ele nos tira e nos leva para o deserto para nos preparar. Então, às vezes, quem sabe você que está nos assistindo agora, talvez você esteja passando uma situação assim, e a gente diz assim, pastor, estou num deserto. Mas o deserto, quando o Senhor nos leva, não é para nos matar, é para nos moldar, para nos preparar para coisas grandes que vão acontecer na nossa vida. Então a gente tem que entender isso, de que o deserto não é para te matar, como não foi para minha esposa, né? Ela passou o deserto e esse deserto veio prepará-la para aquilo que Deus estava para fazer, né? Hoje o ministério dela é um ministério lindo de pregação, é um ministério profético, né? Onde Deus tem usado, onde coisas lindas têm acontecido, mudou totalmente, né? Aquela forma que ela se conduzia a partir do momento, né, que Deus começou a usá-la através da palavra. Um Né? lugar de passagem, né, apóstolo? O Lugar. deserto é lugar de passagem, É não é lugar lugar. de permanecer, né? Não, eu digo assim que no deserto não é lugar de você fazer casa, é lugar de você Verdade. construir uma barraca, porque o tempo que você vai ficar ali é um tempo curto, é o tempo necessário que Deus vai te preparar, vai falar com você, né? Vai tirar os teus carrapichos, vai limpar você, vai tirar o teu orgulho, vai tirar a tua soberba, né? Vai fazer você ficar pianinho, levinho, para quando você sair dali, você está pronto, né, para executar o seu chamado. Olha só. Eu quero, só pastor Gui, citar aqui, porque hoje falar de chamado, isso é muito, quando fala em chamado, eu fico assim muito feliz de entender aquilo que Deus fez também na minha vida, porque eu estava numa igreja ajudando, fazendo algumas coisas, cuidando também de pessoas, mas num determinado momento o Senhor falou no meu coração que eu precisava fazer um pouco mais, porque Ele tinha. E eu não sabia aonde Deus queria me levar, aonde o Senhor iria me levar. Eu não sabia, simplesmente eu mergulhei nesse propósito, eu mergulhei nesse projeto que é de Deus. O 100 é um projeto de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque até então
né? Nós não sabíamos aonde ele ia chegar, o que que Deus ia fazer, se era apenas uma igreja que nós íamos cuidar, ia ficar por ali, mas o Senhor tinha um projeto maior, né? Então, quando o presbítero me falou em chamado, o meu coração ardeu, porque eu comecei a olhar na Bíblia, ali na Mateus capítulo 9, Lucas capítulo 5, também 27, fala sobre o chamado de Mateus, que fala assim, vou ler um pedacinho, só alguns versículos aqui para você entender. Diz assim: "E depois disto saiu e viu um publicano assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me." O Senhor Jesus, ele tinha um modo peculiar de lidar com as situações e de convencer o homem. Verdade. E quando ele convencia alguém, eu acho importante, pastor, que ele não precisava fazer como a gente faz, né? Sentar numa cadeira e trazer a Bíblia, fazer um estudo bíblico, né? Sabe, ficar 2 horas ali com a pessoa para mostrar alguma coisa, até a pessoa entender, né? O Senhor Jesus, ele era muito prático, ele era muito rápido, sabe? Porque Simples. a unção, o Espírito estava sobre ele, Glória a né? Deus. E a autoridade do céu estava sobre ele, e ele tinha pressa, né? E a sua palavra, ela entrava como uma flecha no coração das pessoas. Verdade. E Levi foi um desses que foi atingido pelo chamado, né? Ele era um publicano, ele era um homem que estava sentado na coletoria. O Senhor olhou para ele, se agradou dele e disse: esse homem me serve. E disse, né? Segue-me. E a Bíblia diz no versículo 28, diz assim: ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então, para fazer isso, para deixar tudo, eu lembro da minha história. Não quero me comparar a, né, o Levi que andou com Jesus, mas eu lembro da minha história, porque quando nós começamos o 100, eu ainda trabalhava fora, né, e trabalhava bastante numa concessionária aqui da nossa cidade. E depois que eu saía do serviço, eu ia para casa, minha esposa já estava esperando para nós sair para evangelizar. Era tempo de tomar um cafezinho e sair descendo as ruelas, que não eram ruas, eram, né, eram caminhos assim, né, pequenos, que a gente trilhava para que a gente pudesse, através de folhetos, né, não tinha aquele tempo ainda, né, as redes sociais como tem hoje, né, era com folhetos mesmo, que a gente botava folhetos e saía distribuindo, convidando, aquele com carimbo, Com né? carinho. Com carimbo, com endereço da igreja, dia de culto. E a gente saía para entregar aquilo, para convidar, né, as pessoas para estarem participando. Foi um tempo assim muito forte. Então a gente, quando lê isso aqui, nosso coração arde e se alegra, porque diz assim que ele deixou tudo Deixou e tudo. seguiu a Jesus. Era um emprego bom, ganhava bem, Levi Isso. ganhava bem, né? Coletor de impostos e tudo, como Zaqueu, mais ou menos. Zaqueu. Então ele largou tudo e seguiu ao Senhor Jesus, e ele foi bem aventurado, né? Porque ele deu crédito àquilo que Jesus falou para ele. Quem sabe eu falo com alguém que tem ouvido o chamado do Senhor Jesus, né? E está segurando, né? E às vezes não sabe como lidar com isso. E eu aconselho você, antes de você tomar qualquer decisão, né, querer fazer qualquer coisa, às vezes saindo, dando pulo para todo lado e querendo, achando que você já tem que sair da igreja, que você já tem que ir para cá e para lá, fala com o seu pastor. Conta aquilo que está no seu coração. Verdade. Entende? Por quê? Porque às vezes dentro da igreja que você está inserido, você poderá usar esse chamado e você ser muito útil no trabalho do Senhor. Naquele tempo, nós sentimos isso. E a minha ideia era nós estarmos ajudando num ponto de pregação da nossa própria igreja, Sim. né? Só que isso, à medida que o tempo passou, isso não foi possível, porque nós encontramos algumas dificuldades no caminho, Sim. né, de pessoas que eram para nos ajudar, e que a gente não encontrou esse apoio. Mas
mesmo assim, a gente não desistiu, a gente continuou, né? E nós começamos a fazer uma caminhada muito árdua. Mas você que tem esse desejo, né, que Deus tem colocado no seu coração, que você tenha ouvido esta palavra, segue-me, fala com o seu pastor, que com certeza haverá um trabalho para que você realize, para que você comece a exercitar o seu chamado. E o exercitar esse chamado não é você não tendo nenhum ministério, não sendo nem obreiro, você já achar que querer ser um pastor, né, para você realizar o chamado. Não, não precisa necessariamente ser um pastor para você realizar o seu chamado. Você começa a fazer as pequenas coisas, porque eu vejo na Bíblia que os grandes profetas, né, eles faziam pequenas tarefas Verdade. no início, né? Mas só qual que é a diferença daquilo que tem um chamado? Eles faziam com excelência. Tudo com excelência. Eles faziam com excelência aquilo que eles tinham chamado, né? E Deus, começando a abençoar, Ele mesmo vai se encarregar de produzir aquilo que está primeiro no coração dele e depois no nosso coração. Verdade. Então, aqui, pastor, só para, né, a gente levar a isso, né? Levi, a Bíblia diz no versículo 29 aqui, né, que fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Né? Então, fazer um jantar aqui para Mateus, né? Ele fazer um jantar é levantar-se em obediência, tendo a certeza que há um trabalho a realizar. Uau, é verdade. Entendeu? Então, Levi se alegrou muito, deixou tudo. E tem uma palavra aqui que serviu para mim, eu quero compartilhar com você. Nós não podemos valorizar nada acima do chamado do mestre. Quando nós temos e recebemos o chamado, a gente fica tão eufórico que para nós nada é mais importante. Quando nós temos um chamado, nós precisamos testar esse chamado que nós temos em pequenas coisas, né? Por exemplo, antes de eu assumir o ministério pastoral, nós tínhamos uma vida social muito intensa. Mas a partir do momento que nós começamos a exercer esse chamado, a nossa vida social ela já não era mais tão intensa. Sabe por quê? Porque nós começamos a perceber que havia coisas mais importantes do que um passeio, do que determinadas coisas, de que coisas que apareciam para que a gente pudesse sair fora daquilo que a gente estava fazendo, né? Então, eu quero dizer para você, a partir do momento que você tem o chamado, você vai ser obrigado, se você quer exercer esse chamado e quer realmente que Deus faça na sua vida aquilo que você espera, abrir mão de muita coisa que você está fazendo, viu? Em função, em detrimento aquilo que é o teu chamado e aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque senão não tem como. Verdade. Se a gente não abrir mão, né? Então, outra coisa, quando você sente alegria no chamado, nada é mais importante do que isso. Nada é mais importante do que isso. Do que quando você tem e você consegue fazer aquilo que alegra o teu coração, Verdade. no chamado, nada é mais importante do que isso, pastor. Glória a Deus, apóstolo. Você que está em casa, né, nos assistindo, eu também quero já pedir que você deixe também os comentários para que a gente possa estar respondendo. Se você tiver uma dúvida, depois a gente vai deixar ali o Instagram da igreja, o Instagram do apóstolo, da pastora, para vocês seguirem lá, entender um pouco, conhecer um pouco da história da igreja. Tá? Você também é bem-vindo, pode nos visitar também nos dias de culto, né? Mas vai ter todas as informações ali, já que o senhor deixou uma deixa aqui do Bispo Júnior, e eu acredito que ele vai estar olhando, eu também vou estar fazendo esse convite para o Bispo Júnior para estar aqui também, para a gente estar conversando um pouco, né? Contando um pouquinho daquilo que tem acontecido também no ministério dele. E sabe, apóstolo, que eu estava pensando o senhor falando e eu analisando algumas coisas, porque
Até separei Levi e separei Zaqueu para falar Ó, que legal. sobre isso. Isso é uma Então, confirmação. estamos no espírito. Estamos no espírito. Falei com Glória a a minha Deus, esposa né? sobre isso. Falei Olha antes só. aqui sentado para ela. E o senhor falou agora sobre eles. Mas eu também penso, apóstolo, sobre Moisés. Também Sabe? Moisés, quando ele estava dentro do palácio, ele tinha tudo. tinha tudo. Mas ele ele se sentiu doído pelo povo dele. Sim. Então é isso que eu queria perguntar agora para o senhor, sabe? Aonde que começou, até eu preparei aqui sobre isso, os pequenos começos, né? Então assim, aonde que começou os sinais de Deus na sua vida? Para que o senhor entendesse, ó, agora é a hora que eu tenho que me movimentar. Eu sei que o senhor falou um pouco sobre a pastora Madalena, enfim, tudo Sim. mais. Mas os sinais que o senhor começou a perceber, porque ali Moisés é Uhum. sinal de Deus, né? Sim. O chamado dele, eu creio que depois dali alavancou, né? Ele foi até a casa dele, conheceu o Jetro e tudo mais, mas ali foi um sinal. Então assim, quais foram os sinais que aconteceram na sua vida assim pro chamado? Eu entendo assim de que quando Deus ele tem um propósito com a gente, ele começa a nos incomodar, entendeu? Isso. A gente começa a se sentir incomodado e parece que o que a gente, por mais que a gente esteja fazendo, parece que não é o suficiente aquilo que Deus quer fazer com a gente, né? E a gente começa a ficar preocupado, né? E aquilo que eu falei para você, quando você tiver isso, o primeiro sinal é conversar com o seu pastor, porque ele vai poder te esclarecer algumas coisas, né? Dentro da tua convivência, dentro da onde você está inserido, né? Sim. Dependendo do que você estiver fazendo, né? Às vezes precisa fazer alguma alteração, né? Nos teus trabalhos, mas a primeira coisa que acontece, com certeza Deus começa a nos incomodar, para que a gente possa sair daquela ligação automática que a gente está vivendo, né? Sim. Aquele automático. Então, para a gente sair daquilo e a gente começar a viver um momento diferenciado, né? Então, isso começou a acontecer comigo, né? E daí depois a gente procurou dar uma resposta e Deus começou a fazer, né? É aquilo que o senhor estava falando, né? A gente conhece um pouco da história de vocês, é claro que não tudo, né? Como eu falei, a gente tem Sim. caminhado com vocês nesse tempo, mas quando o senhor conta, né, do seu trabalho, do conforto, né? É por isso Sim. que eu até mencionei Moisés, Aham. porque querendo ou não, Moisés sendo hebreu, ele foi criado no meio dos egípcios. Sim. E ali ele teve um conforto, ele teve uma vida, né, uma vida confortável. Sim. Então a gente sabe que não é fácil isso. Não é fácil simplesmente, é amor mesmo pela obra. É amor por Cristo. Moisés ele serviu, o palácio serviu para ele para dar ferramentas para que ele pudesse usar lá na frente, né? É verdade. Eu nesse tempo aonde nós nos sentimos incomodados, né? Assim com aquilo que a gente tinha ainda a fazer, era um tempo que nós não estávamos desempregados, nós não estávamos dependendo de ninguém para viver, a gente estava bem, tão financeiramente, né? Como também, né, nós tínhamos uma boa casa, né, nossa família estruturada e um bom salário, né, e tudo. Então, era difícil a gente, nesse momento, deixar algumas coisas para trás, né, em detrimento a abraçar o evangelho que às vezes a gente, no abraçar o evangelho, às vezes tem algumas perdas, Sim. né? Perfeito. Que às vezes Deus ele proporciona para que lá na frente ele nos compense, nos recompense, né? Certo. Então, só que nós estávamos assim focados, né, naquilo que Deus tinha colocado no nosso coração e a gente começou a entrar e daqui um pouco a gente chegou no momento que eu precisava tomar uma decisão, Sim. né? A igreja já estava funcionando e eu estava sendo muito sugado pelo tempo, né? E pelo fato de cuidar de pessoas, muitas pessoas que não estavam acostumadas a viver o evangelho como a gente. Claro. Pessoas com muitas necessidades, com muitas dificuldades em todos os âmbitos, né? Sim. E a gente começou a ser sugado, né, para poder continuar com a igreja. Chegou um momento que eu precisei fazer
uma escolha, né? Ou eu ficava, isso eu falei com a minha esposa, né? O fato de que, uma outra coisa, né? Falando em esposa, chega no momento que você precisa entender, né? Se o teu propósito ele está alinhado com aquela pessoa que está ao teu lado. Importante. Porque se isso não acontecer, você vai ter um problema. Porque vai chegar um momento que você vai precisar do apoio dessa pessoa que está ao seu lado, É né? verdade, apóstolo. Então, eu chegou no momento eu falei para ela, olha, eu não tenho mais condição, né, física, psicológica de eu estar trabalhando, né, que o meu trabalho também era um trabalho assim de muito esforço, né, diário, Sim. né, e de eu estar cuidando da igreja e cuidando de pessoas. E quando chegava, o dia que não tinha culto, nós pegávamos os folhetos e nós descíamos as vielas para nós estarmos evangelizando. Não tinha tempo, porque a gente queria ver a igreja crescer. Que deu crescimento. Então Né? a gente estava assim muito focado nas coisas de Deus e com o trabalho, né, nos deixava assim muito cansados. E chegou um momento que não deu. E eu disse para ela: o que que eu faço? Eu faço uma coisa, eu faço outra. E daí ela disse: não, então tu faz assim, então vai lá e pede a conta, né? Já teve a confirmação, né? E daí a gente depois de 12 anos trabalhando numa empresa, né? Aí tu ter que tomar uma decisão assim não é fácil, né? É verdade. Por quê? Ah, mas a igreja, eu não tinha igreja para me sustentar, Sim. né? Nem a mim, nem a minha família, né? Que era eu, a minha esposa e o Bispo Júnior, que era pequenininho, né? Mas a gente, pelo um passo de fé, a gente teve que fazer, né? Porque Sim. eu fazia aquilo e encerrava o trabalho que eu havia começado, Claro. né? E ia abortar o plano de Deus na minha vida, né? Então, assim, hoje eu louvo a Deus pelas atitudes, né? Que a gente teve que tomar e que nos custaram, né? Lógico que no primeiro momento a gente teve muita dificuldade financeira, né? Porque nós abrimos a nossa igreja, não foi num lugar onde tinha empresários, onde tinha pessoas, né, bem financeiramente, que É pudessem verdade. estar ajudando aí. Nós abrimos num lugar muito pobre, Que necessitava de que ajuda. necessitava e que nós arrecadávamos cestas básicas para ajudar pessoas, né? E que pessoas não tinham, as ofertas eram coisas mínimas, dizimistas não tinham, né? Nós sabe como que a gente fazia para pagar o aluguel do templo? Nós fazíamos jantares, fazíamos café colonial Meu Deus. para a gente poder. E eu não estava trabalhando nesse tempo, imagina a situação. Teve um tempo que a gente precisou viver, né, até com algumas cestas básicas mesmo, em determinados momentos, né? Até que Deus pudesse ir provendo alguma coisa para mudar aquilo ali, né? Parte do processo. Faz parte do processo. Então, eu costumo dizer que cada um em que Deus escolhe e que tem um chamado, ele precisa ter uma história para que ele conte, né? Porque a gente precisa mostrar lá na frente as marcas, É. entendeu? As cicatrizes, porque Deus ele só usa aquele que tem as marcas, aquele que tem as cicatrizes, né? Daquilo que ele passou, pelo amor dele, aquele que renunciou coisas, né? Que eu achava importante pelo amor dele, né? Então são essas pessoas que Deus vai fazer história e que Deus vai lá na frente, Meu Deus. né? Olhar e ver aquilo que a gente renunciou, né? Em função daquilo que ele tinha para fazer através da nossa vida. Evangelho sem renúncia não é evangelho, né, apóstolo? Não é, Não existe. não é Precisa, evangelho. precisa renunciar, né? Precisa de renúncia, com Realmente. certeza. Apóstolo, eu sei que em tudo isso a gente consegue ver, né, hoje, né, vocês hoje conduzem, né, o ministério, hoje vocês conduzem como fundadores desse ministério, a gente vê o crescimento, mas a gente sabe também que teve muitos desafios, né? Desafios que o senhor já estava até contando um pouco aqui, né? Mas eu queria que o senhor, assim, contasse um pouquinho, eu até preparei uma pergunta aqui bem bacana, quais foram os principais desafios? Porque assim, ó, a gente sabe que não só o trabalhar de uma cesta básica, ou algo mas também assim a oposição também. Porque Sim. existe uma oposição do lado do inimigo, do lado de Satanás. A gente também não pode anular isso. Né? Satanás ele se opõe contra isso, ele não quer que cresça o ministério, né? E daí o senhor olhando com a ótica de 27 anos atrás e olhando com a sua ótica hoje,
vendo hoje, se eu não tiver errado, o senhor me corrige, mas hoje acho que nós estamos com 7 igrejas, né? É. O Senhor tem 7 igrejas hoje espalhadas. Então, assim, essa é a pergunta, sabe? Quando o senhor olha da ótica de 27 anos atrás e hoje, sabe? Uhum. Qual que é o sentimento de tudo isso, né? Sim. Até para o pessoal entender, né, isso. Isso com certeza nos traz alegria, né? Porque, como eu falei no começo, nós fazíamos e procuramos atender o chamado, eh, jamais pensando em ter um número de igrejas, né, que nós temos hoje, né? Uhum. E tudo igrejas assim bem estabelecidas. E a gente estava se focado em fazer a obra do Senhor. Sim. O mais Deus ele foi levando, né? Situações, por exemplo, né? Hoje nós temos a nossa igreja sede, que é um local próprio, né? Uhum. E que agora, inclusive, estamos nos preparando até fazendo propostas e tudo. Temos um local muito bonito para comprar, Glória a né? Deus. Então a igreja está se movimentando para isso, né? Está orando ao Senhor para que as coisas tudo dê certo. E daí, naquele momento que nós estávamos pagando aluguel em um lugar, em outro, em outro, em outro, né? Quando a gente começou, eu tinha uma coisa, né? E tenho assim, uma coisa assim com respeito a pagar aluguel, Sim. né? E a gente estava assim focado e para comprar um local próprio, né? Mas como comprar? Se a gente não tinha dinheiro, não tinha Não tinha recurso, recurso nenhum. então as entradas eram mínimas, né, da igreja, não tinha condição. E daí nós estávamos, eu vou contar esse testemunho porque é muito bacana. Nós estávamos num posto de gasolina na Avenida Atlântica, que era na parte de cima, e a gente estava ali já há uns 3 anos naquele local, e num determinado momento, o Senhor colocou no nosso coração para a gente fazer uma campanha de oração. A Olha. gente fazia muito programa de oração no monte, né? E tudo, às vezes ia com a igreja, às vezes ia um monte de gente, às vezes só eu e ela, né? Ia dependendo da situação. E eu acertei com a pastora Amada de nós fazermos uma campanha em função de nós comprarmos um terreno para a igreja. Olha só, glória a Deus. Mas fazer uma campanha no momento que a gente tem dinheiro é fácil. Mas fazer uma campanha na hora que a gente não tem dinheiro é Nada. totalmente dependente do Senhor, né? E a gente começamos a fazer essa campanha de 41 dias no monte. Aí um dia nós íamos de manhã cedo, outro dia nós íamos depois do almoço, à tarde, final da tarde, outro dia quando não dava, o dia era muito cheio, nós íamos depois do culto, né? Ó. 10 horas, 11 horas a gente ia. Fizemos os 41 dias, todos os dias, um dia pegamos tempestade, árvores caídas e tudo, sabe? Vendaval, enfim. Persistindo sempre. E nós, a gente, a partir do momento que faz um voto, a gente não pode fazer voto de tolo, né? Sim. Então, persistimos até o final desse voto. E, para nossa surpresa, né? Porque Deus ele tem o seu modo peculiar de trabalhar. Para nossa surpresa, quando nós terminamos os 41 dias de oração no monte, que a gente terminou, né? Aí nós estávamos um dia na igreja, assim que a gente terminou, assim que nós terminamos mesmo, o dono do posto de gasolina nos chamou, porque o dono anterior que tinha alugado para nós, ele vendeu para uma outra pessoa, né? E aí essa outra pessoa nos chamou na sala de conveniência do posto, a minha esposa, e disse assim: pastor, eu sou o novo dono aqui do posto, eu comprei, Aham. e o senhor tem 30 dias, bem assim, o Meu senhor Deus. tem 30 dias para o senhor desocupar aqui, né, no andar de cima. O senhor tem 30 dias para desocupar aqui a igreja, porque eu não quero mais a igreja aqui em cima do posto. Meu Deus. Aí eu fiquei desnorteado, né? Eu levei um baque ali, porque tu imagina que tu tá 41 dias fazendo uma campanha para tu adquirir um bem, para tu construir a igreja, para tu, né, dar andamento naquele projeto de Deus. E daí tu chega, quando tu termina a campanha, aí o dono do posto te chama e pede o local
porque ele não quer a igreja ali. E eu não entendi nada. Naquela hora eu não entendi Já não nada. dava para entender mais nada. Já não dava. Digo, meu Deus, espera aí, Senhor, né? Como que eu faço uma oração no Monte 41 dias, né, pedindo o terreno, e agora nem igreja não tem, o cara está pedindo o terreno, o local onde nós estamos. Nem alugado mais agora. E agora como é que vamos fazer? E não tinha nada para alugar, fechou as portas de tudo, de tudo. Aí eu disse para minha esposa, eu vou começar a achar alguma coisa para nós comprar. Mas comprar, mas não tem dinheiro. Comprar como, meu Deus? Como é que faço a comprar agora? Mas se Deus vai fazer alguma coisa, como é que pode? Aí começamos a procurar, achamos ali perto da igreja, mas era pequeno. Aí nós atravessamos assim, andamos um pouquinho, eu e ela. Eu lembro como hoje nós olhamos na esquina da rua, da frente da igreja, e olhamos para onde é a igreja, que estava vazio, era um terreno de 1.000 metros quadrados, e que tinha uma placa grande, né, dizendo vende-se. Meu Deus. Aí, eu lembro como hoje, tá? Eu olhei para ela está aqui do meu lado aqui, ó. Eu olhei para ela olhou para mim, nós começamos a nos olhar e olhar para a placa, aquela placa, para aquele lugar ali, e daí não precisou nem falar, né? Nós já fomos procurar onde é que era o dono do terreno, para ver onde era e tal. Conseguimos localizar, falar com ele, e a gente falou que queria comprar o terreno. Eita. Quanto é que o senhor quer? Na época era R$ 250 mil. Isso há 17, 18 anos atrás, mais ou menos. R$ 25 mil, era muito dinheiro. E não tinha esse dinheiro. Aí foi aonde que a gente diz, olha, eu tenho uma casa para dar no terreno, o senhor aceita? Aí perguntou onde era a casa, e essa casa é a casa que eu morava. Que o senhor morava? Que eu morava. Né? E daí ele disse assim, podemos ver e tal, não sei o quê. Aí ficou com o meu telefone, e uns 2 dias depois ele me ligou para marcar para ir lá ver a casa. E assim foi lá, tal, a gente recebeu ele, e eu tinha uma outra casa, né, que eu queria dar nesse negócio, que era uma casa que eu estava vazia, uma casa do Campeche que eu tinha, vendi há pouco tempo agora, e daí eu queria dar aquela casa, porque eu não morava lá, estava vazia e tal. Aí ele começou sentado na cadeira, assim como eu estou, ele começou a olhar assim para minha casa, onde ele foi ver, né, que eu morava. Começou a olhar, uma casa muito boa, uma localização muito boa, e começou a olhar e foi embora. Aí foi embora. Aí, uns 3 ou 4 dias depois, aí uma pessoa dele me ligou, e eu estava vindo do programa de rádio no Estreito, ali no Estreito, aqui na nossa cidade, né, no bairro do Estreito. O telefone tocou e eu parei o carro e fui atender. E era essa pessoa que ele mandou ligar para mim, dizendo, olha, ele vende o terreno para você, mas ele quer aquela casa aonde ele foi. Que era ele do foi Campeche. ver. Não, que era a minha casa que eu morava. Que é a nossa casa que eu morava. Aí eu também disse, Jesus querido, minha casa que eu moro, Senhor. O Bispo Júnior ia casar. Meu Deus. E estava atrás, tinha uma casa, uma outra casa, que eram 2 casas no mesmo terreno, né? Localização muito boa. Ele estava terminando de fazer o telhado, que a casa já estava quase pronta, assim. E daí eu disse, meu Deus, como é que nós vamos fazer agora, Senhor? Mas aí ele assim, ele aceita a sua casa no negócio e mais 20 prestações de R$ 3 mil. Tinha uma volta ainda. Outro desafio, por quê? Como que eu ia ter R$ 3 mil se na igreja não entrava isso, gente? Meu Deus. Aí eu parei um pouco assim, sabe? Eu digo assim, ó, Deus, quando Ele quer realizar alguma coisa, ele trabalha em você de uma forma que você não entende. E me subiu, naquele momento, uma coragem tão grande, sabe? Um entendimento tão grande, uma glória tão grande, que me tomou conta dos pés à cabeça e subiu aquilo. E aí eu disse assim para ele, ó, pode preparar tudo, que nós vamos aí para assinar o que tiver de assinar. Meu O Deus. terreno é nosso. Daí ele disse assim, eu vou fazer as notas promissórias e tudo, e espero vocês, aí marcou para o dia seguinte, coisa assim, e daí vocês passam aqui para assinar as notas promissórias. Eu disse, tá bom, pode fazer que nós vamos aí assinar e o terreno é nosso. Que coragem. Aí desligou o telefone,
Aí eu andei com o carro mais um pouquinho, parei. E daí comecei a dar uma tremura, começou a me dar uma tremura. Meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fui fazer? O que é que eu disse, Senhor? O que é que eu falei? Meu Deus, eu não tenho esse dinheiro para pagar. Como é que eu vou fazer 3.000 reais para dar em 20 prestações de 3.000 reais se eu não, a igreja não entra isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? O que é que vai acontecer? Eu sei que no dia marcado, nós estivemos lá, eu e a pastora, e eu assinei as 20 notas promissórias de 3.000 reais. E daí eu disse, olha, Deus vai nos abençoar para nós pagar isso aqui. E Deus vai ter que agir. E ele disse, não, Deus vai abençoar vocês, pastor. Eu vejo que vocês são pessoas idôneas e tal. E tá. Aí começamos a pagar tal da nota promissória. Pagamos a primeira com muita dificuldade. Começou. Muita dificuldade. Raspamos tudo. Aí a segunda já foi um pouquinho mais fácil. E foi indo. E daí fomos pagando, e fomos pagando, e fomos pagando, né? E no final nós pagamos com 2 meses de antecedência, porque a igreja tinha comprado uma Kombi, que já não tinha mais. O cara falou que, pastor, tu tens que arrumar um dono para essa Kombi, que essa Kombi ela não tem mais como soldar. Não aguenta mais solda. Eu disse, meu Deus. Aí a Kombi estava parada lá no terreno da igreja, Clube né? da Fé. E daí tinha uma pessoa que veio perguntar, uma pessoa da igreja, veio perguntar se a gente não queria vender a Kombi, que tinha alguém que queria levar funcionários de obra, e queria comprar a Kombi. E nós pagávamos 3.000 reais, né, na nossa promissória, vendi por 7.000 a Kombi, paguei as 2 últimas prestações que faltavam do terreno, sobrou 1.000 reais ainda para a gente comprar mais alguma coisa, né? E quitamos o terreno. O dono do terreno veio trazer a nota promissória para mim. E eu lembro como hoje, eu encontrei ele no portão, que ele me chamou, porque eu morei, pastor Gui, 3 anos numa meia água no fundo da igreja, no mesmo terreno. Plantação. Nós deixamos a nossa casa boa, entregamos para ele, né? Ele negociou, vendeu. Eu fui morar numa casa alugada, né, para não sair de perto da igreja. Depois dessa casa alugada, eu fiz uma meia água, né, a minha esposa, né, que também sempre botou a mão no arado ali, e fizemos ali uma meia água pequenininha, que só tinha uma cozinhazinha, uma salinha pequenininha, 2 quartinhos pequenininho, né? No dia que chovia mais dentro da casa do que na rua. E daí o Marquinhos já O tava, Marquinhos tava, o tava Marquinhos já junto. estava com a gente, né? E o Marquinhos tinha um quartinho pequenininho também que nós fizemos ali para ele. E aí o dono do terreno, ele veio entregar a nota promissória e ele disse assim para mim, pastor, ó, aqui estão as 2 notas promissórias. O senhor daquele dia achou que não conseguiria terminar. Tá vendo? Tá aí. Vocês conseguiram e vocês, estou trazendo as 2 últimas notas promissórias para vocês. Meu Deus. Aí eu peguei as 2 notas promissórias, levantei assim no céu e disse, obrigado, Jesus, Glória a obrigado, Deus. Senhor. Né? Então são desafios, mas assim, quando Deus ele tem propósito, né, na nossa vida, e que isso tudo fazem parte das conquistas, né, proporcionado pela escolha que Deus faz na nossa vida. Verdade. Né? Então, esse tempo nós estamos trabalhando no Evangelho, né? Estamos nos esforçando, já não somos hoje, já não temos aquela força toda, né? Aquela coragem toda. A coragem até a gente ainda tem, não tem mais é a força, né? Como a gente tinha, né? Naquele momento de andar com nossos carros cheio de gente, cheio de criança, né? Para levar num culto, tinha muitas congregações pequenininhas, né? Que pega aqui um pouco aqui, leva ali, leva lá, e a gente não, né, não parava, todo dia culto, e todo dia pega a gente e leva na congregação, no outro dia leva noutra. E assim foi a partir do momento que a gente decidiu dar um passo para fazer alguma coisa pelo Senhor. Mas quero repetir, pastor, que coisas que nós tivemos que deixar para trás, renúncia. Muitos amigos, né, que estavam conosco, frequentavam nossa casa e tudo ao longo do tempo deixaram de fazer isso por causa das nossas escolhas. Porque parece assim que a gente já não era aquela companhia que as pessoas queriam para
a vida social, para estar em festas, para ir na praia, para ir em piquenique, para ir aqui, para ir ali. Nós já não podíamos mais acompanhá-los. Sim. E automaticamente essas pessoas elas foram se afastando, porque hoje a nossa prioridade era outra. Era cuidar de pessoas que nós optamos por cuidar e de pessoas que precisavam da nossa ajuda, né, naquele tempo. Então, se você acha que tem um chamado, você tem que estar pronto para você saber quais são as tuas prioridades do teu chamado. Qual que é o que te motiva a você a receber e dizer que você tem um chamado. Eu estava ministrando para pastores que estavam sendo preparados para serem consagrados ao ministério pastoral, e eu falava para eles, o que motiva vocês a vocês querer ser um pastor? Né? O que é? É o microfone? É o status do nome de ser um pastor? O que motiva vocês a querer ser um pastor? Ou dizer que você tem um chamado? Então, em primeiro lugar, nós temos que nos examinar o que nós temos que dentro de nós está gritando para a gente dizer, eu tenho um chamado. Sim. Para sentar em cima do altar, para ter um título, para que as pessoas chamem a gente de pastor e aquilo soar bem no nosso ouvido. Ou nós estamos dispostos a gente ceder o nosso tempo, trocar as nossas prioridades em favor daquilo em que nós recebemos como chamado de Deus para realizar. Glória a Deus. Então, eu estou contando um pouquinho, né? Tem um outro testemunho bem bacana também, pastor Gui, né? Não sei se dá tempo de eu passar. Estamos com 5 ainda, 5 da... 5 minutos? Então vou deixar de fazer a pergunta, então. Não, tá tranquilo. Porque é muita coisa, né? Coisa, claro, muita coisa, porque assim, tem o testemunho da construção da igreja. Porque né, nós tínhamos o terreno estava todo limpinho, tudo, mas não tinha igreja. Eu tinha que me mudar de lá, do prédio do posto, para a igreja nova. Meu Deus. Né? Porque eu falei isso para o dono do posto, eu disse, olha, eu vou me mudar. Mas eu vou me mudar a partir do momento que eu achar um local para eu colocar a igreja e esse povo que está aí. Sim. Até lá o senhor vai esperar. Sim. Porque o cara me pegou de surpresa, né? Sem me avisar antes, sem nada. Então, assim aconteceu. Aí eu vou contar bem rápido. Aí nós tínhamos o terreno e não tínhamos a igreja. Aí o que acontece? Nós montei uma associação, né, associação beneficente, para poder ajudar pessoas lá, né, arrumar cesta básica e tudo. E eu comecei a fazer alguns ofícios para arrumar material, angariar material para construir a igreja. Sim, né? Um local assim rápido, né? E nós começamos aí em empresas para poder arrecadar material de construção. E eu lembro, como hoje, né? São coisas que ficam gravadas assim muito forte, né? A minha esposa está ali do lado, ela está até rindo porque ela sabe do que eu estou falando. Nós fomos, na primeira que nós fomos num lugar onde vende ferro, uma distribuidora de ferro. Né? E daí, chegamos lá, apresentamos o ofício, um senhor, né, um senhor velhinho assim, que era o dono da distribuidora, falamos com ele, e a gente explicou o nosso projeto e tudo, demos o ofício, ele pegou o ofício, olhou, e ele, para nossa surpresa, ele disse, eu vou dar todo esse ferro aqui para vocês. Olha só, meu Deus. Aí nós, glória a Deus. Enquanto eu estava ali conversando com ele, no lado tinha uma madeireira. Aí a minha esposa trouxe um outro ofício. Enquanto eu falava com ele, ela é muito rápida. Ela foi lá na madeireira, se antecipou e foi lá. Ela está me rindo, porque foi assim, a gente acha graça. Mas ela foi lá. Aí eu falei com o senhor ali, ele disse, ó, eu já vou mandar o caminhão, né, pegar agora e já levar para vocês. Aí eu dei o endereço para ele, tudo, onde é que era, tudo certinho. E não era perto? Não era perto. Era aqui em São José e nós era lá no Jardim Atlântico. Meu Deus. E daí, eu saí dali, né, e fui lá ver onde é que ela estava. Quando eu cheguei lá, tá, para minha surpresa, a pessoa que era o dono da madeireira estava no pátio da madeireira, né? Ela estava perto, e ele com o ofício na mão, isso me marcou muito. E eu olhando de longe, ele estava
hipnotizado com aquele folheto, Papel. com aquele ofício na mão, estava hipnotizado com aquilo, com aquele negócio assim, e eu chegando perto, aí eu disse assim, boa tarde, tudo bem, o senhor pode nos ajudar com alguma coisa que está aí nesse ofício? Aí, porque eu tinha pedido madeira de 30, que era Aham. mais larga, para poder fazer um negócio assim mais rápido, né? Uma madeira de 30. Aí ele disse, olha, eu não tenho essa madeira de 30, mas eu tenho de 20 e de 10. Pode ser? Eu digo, ô, meu amigo, pode ser, né? Por Glória a favor. Deus pela sua vida, será uma bênção. Aí ele disse assim, eu vou dar toda essa madeira para vocês. Meu Deus. Aí o negócio fica punk, né? Aí é Deus purinho trabalhando, gente. A mão dele. Aí pegou, eu disse assim, olha, nós ganhamos o ferro aqui do lado, ele vai levar agora para nós, o senhor não queria aproveitar? Ele disse, não, não, já vamos levar tudo já. Tudo junto. Já levaram no mesmo dia de tarde, no mesmo dia levaram o ferro e levaram a madeira. Quando chegou lá, que eles tiraram, né, do caminhão, deu um monte de tábua e um monte de ferro que nós não precisamos comprar, na construção toda, não precisamos comprar tábua e nem ferro. Depois aconteceu a mesma coisa com o cimento. Fomos numa empresa, ganhamos um monte de cimento. Caminhão de areia e de brita chegava de truque. Olha só. Meu Deus. Sabe, Deus assim, operando de uma coisa extraordinária. E a gente fez, sabe quanto? Em 40 dias nós construímos, aproveitamos o muro e fizemos assim, né? Três paredes, né? Duas paredes. Fizemos o telhado, forramos, botamos piso, ficou bem bonitinha, né? Algo pequeno, mas para a gente poder sair de lá. E a gente, no dia da inauguração, né, era correria, aquela correria era no sábado, e todo mundo ainda botando rejunte no chão, preparando o som, e fazendo todo mundo correndo, sabe, os meninos, os irmãos da igreja limpando as coisas. Eu sentei no meio da igreja, assim, numas cadeiras assim, no meio da igreja, comecei a olhar aquele movimento todo, e daí comecei a chorar. Imagina. Naquele dia. Meu Por Deus. quê? Porque realmente foi algo assim que nos surpreendeu a maneira que Deus agiu na nossa vida. O agir dele, né, apóstolo? Foi. Por conta da obediência ao chamado, né? Foi muito forte isso. E Forte. são coisas que a gente não tem como a gente esquecer o agir de Deus na nossa vida. Então, o chamado, ele tem dores, mas ele tem recompensa. Glória a Deus. Glória a Deus. Apóstolo, estamos chegando no final. Eu creio que nós vamos fazer mais uma parte aí, vamos continuar essa história. Mas sabe o que eu queria deixar para o pessoal que estava em casa, você que está em casa? Tudo que nós estamos falando aqui, tudo que o apóstolo está testemunhando, eu queria que você também pudesse acompanhar e pudesse ver a igreja sede. Para ver isso. Tudo que o apóstolo falou aqui, eu tô sentindo Deus aqui, apóstolo. Tô sentindo Deus assim muito forte aqui. Porque assim, ó, é bom isso. Você vai edificar a sua fé. Porque hoje, se você olhar a sede hoje, do jeito que tá, apóstolo, com muita luta, verdade. Hoje a sede tá linda. E é bom que tudo que o senhor está contando aqui, o pessoal que está em casa possa ver isso. Então eu vou deixar ali depois na descrição o Instagram da sede também, para que eles possam acompanhar toda a história e tudo mais, para poder edificar a fé de todo mundo. Mas também, pastor, que só aproveitar esse gancho, eu também queria convidar, né, aqueles que estão nos assistindo, né, que estão vendo a nossa programação, né, o teu podcast, que é muito edificante. Eu quero até, né, aconselhar você a não perder, né, as quartas-feiras, né, para você assistir, que sempre vai ter uma programação muito bacana, né? Pastor Gui é um homem de Deus, né? Nós consagramos ele ao pastorado, e agora semana passada ele recebeu a unção juntamente com a pastora Priscila, sua esposa. Então eles estão são pessoas de Deus mesmo. Eu aconselho a você participar, porque você vai sempre ter uma palavra de edificação na sua vida. Mas quero também lembrar, né, você pode ir lá conhecer, porque você vai ver, né, o que Deus fez, né, ao longo desse tempo, né, o templo que a gente tem hoje lá, e onde o Bispo Júnior ele está cuidando, né? E também, mas quero convidar para você participar também da nossa igreja Limpalhoça, Verdade, né? verdade. Rua Nossa Senhora Aparecida, número 645, aqui no Jardim Eldorado, aqui em Palhoça, tá? Você vai ser o meu convidado especial. Você pode até dizer, não, após assistir o podcast de vocês ali,
né? Eu vim aqui para conferir, para conversar. E daí, se tiver interesse em saber mais, a gente conversa depois. Eu te explico que tem muita história bacana, né? Do trabalhar, do agir de Deus. Depois a pastora também vai vir e com certeza ela vai fechar com chave de ouro essa, né? Esse trabalho, né? Que a gente Glória a está. Deus. Porque muita história realmente ao longo desses 27 anos, né? Que a gente passou muita edificação, muita experiência com Deus, muitos milagres, muitas coisas que Deus fez na nossa vida e continua fazendo, Glória a né? Deus por E isso. nós louvamos ao Senhor por isso, tá, pastor Gui? Apóstolo, Eu quero agradecer a Deus. obrigado, tá? Eu que Obrigado, tá? agradeço pela sua vida, agradeço pela participação, né? De ter me convidado, me sinto honrado de participar aqui da tua programação e de poder também contribuir para aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão do outro lado, porque às vezes eles colocam todo mundo num saco, chacoalham assim, e acham que tudo é igual, É verdade, né? Mas aqueles que Deus tem propósito, né? Tem história. verdade. E tem história, isso não é meu, não é coisa minha. Isso é Deus que fez na minha vida, porque eu não tinha condição de fazer. Mas Deus foi agindo e a gente foi se deixando levar por aquilo que Deus estava fazendo. E Deus nos levou em lugares que eu nunca imaginei chegar, aonde eu nunca imaginei ir. E o Senhor está nos levando. Então, quando a gente se entrega, quando a gente ouve o chamado e dá oportunidade para a gente agir, Deus ele começa a dominar a nossa vida e começa a nos levar. Então, nós estamos aqui hoje participando desse momento tão especial. E tem mais ainda. Né? Obrigado a vocês que estão assistindo, né? Não terminou ainda. Não terminou, Tem Wagner? lugares ainda que ele vai levar vocês ainda. Ah, glória a Então, Deus. Vai terminou. sim, com certeza. É, É isso aí. o Bispo Júnior tem um livro que diz, me ajuda com o título do livro. A promessa não acabou. É isso A aí. promessa não acabou. E também a pastora Madalena tem um livro que diz Depressão, a cura pela palavra. Se você quiser também, bom. você pode fazer contato aqui com o pastor Guilherme, viu? E ela vai estar contando ali no livro a experiência que ela teve em todo esse processo. Ela escreveu um livro que tem abençoado muitas pessoas com depressão e Deus tem curado, tem restaurado muitas pessoas através do testemunho dela. Fechou? Glória a Deus. Então, você que está em casa, a gente está chegando ao final do podcast. Quero agradecer a sua presença. Quero pedir mais uma vez, compartilhe com alguém esse podcast, sabe? Se inscreva no canal. Você que tem nos acompanhado e ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho porque você vai receber notificações e eu creio que você vai ser edificado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.